O Atlético desembarcou no aeroporto Santa Genoveva por volta de 3h20 da manhã desta sexta-feira, trazendo na bagagem 3 pontos conquistados contra o Libertad, lá no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Com o resultado, o Atlético assumiu a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, ultrapassou o seu adversário desta quinta-feira. Além disso, o Dragão ainda trouxe a vacina. O Atlético Goianiense foi o primeiro time brasileiro a receber doses da vacina contra a Covid-19. Doses que foram disponibilizadas pela Conmebol. E aqui agora a gente vai ouvir o presidente Adson Batista. Ele vai falar da vacina, mas antes analisa o resultado contra o Libertad. Não, eu não vejo assim. Acho que eles têm uma grande equipe. O Atlético que jogou muito bem, né? E mostrou o seu valor. Logicamente, isso vai ter que ter continuidade, né? E a gente mostrou que tem possibilidade, tem condição, porque fez uma partida perfeita. Podia ser qualquer adversário que, como o Atlético jogou, como foi competitivo, naturalmente conseguiria o resultado, porque foi perfeito, foi muito organizado e muito determinado. Foi a melhor partida do Atlético na temporada? Olha, fizemos boas partidas, né? Mas pelo o que representa, né? Na casa do adversário, um clube que lidera o campeonato do seu país, um clube grande, com poder de investimento, que tem alguns jogadores na casa de 450, 500 mil, porque paga em dólar, né? Mostrou que o Atlético realmente é um clube que passa por um momento bom. Cabe a nós tomar todos os cuidados para que a gente não perca esse momento tão importante. Vamos ter que fazer no domingo um jogo de muita superação, a importância é muito grande. Olha o horário que estamos embarcando, praticamente 4 da manhã, e isso vai trazer dificuldades, mesmo porque nosso adversário está descansado, é um time jovem, então vamos ter que fazer uma partida de um nível muito grande para que a gente consiga a nossa classificação. Adson, o assunto nesse momento em parte da imprensa em nível nacional é que o Atlético furou a fila para tomar a vacina no Paraguai. Lá em Santa Catarina você havia manifestado que não teria problema nenhum em tomar a vacina. Eu queria te ouvir a respeito desse tema. Furou a fila, quem fala em furar a fila é porque é sensacionalista, né? Nós somos pessoas que não vamos transmitir o vírus. A vacina está no Paraguai, nós não gastamos nenhum centavo do governo brasileiro. Se a gente não usasse essa vacina, ela jamais viria para o Brasil. Então como é que furou fila? Furou fila para irresponsável, para pessoas que querem jogar para a galera e conversar coisas sem fundamento, né? O Atlético em momento nenhum furou fila, apenas aceitou uma vacina que não é do Brasil, não é do governo brasileiro. Então como furamos fila? Ela não ia resolver problema nenhum da fila brasileira. Então é irresponsabilidade de quem coloca essas palavras. São pessoas que querem aproveitar o momento do atleta para aparecer e tentar criar uma situação que não existe. Vocês desembarcaram agora, nem sei se você já viu a repercussão. O Atlético é o primeiro time brasileiro vacinado. Então isso, claro, gerou uma repercussão, né, em toda a mídia, não só aqui em Goiás. Como é que o Atlético já se prepara para as críticas que vai receber? O Atlético é um clube sério, clube que é exemplo para muita gente, né? Tem muita gente que queria ter contratado o Jean e não teve coragem, né? O Atlético tem coragem, o Atlético tem convicção, o Atlético faz as coisas com seriedade. Quem fala esse tipo de coisa é porque morre de dor de cotovelo, queria estar no nosso lugar. Nós não criamos nenhum problema para os necessitados, mais necessitados brasileiros, né? Não usamos dinheiro do Brasil, do governo brasileiro. Então, isso aí é conversa de gente que não tem o que fazer e simplesmente joga com a ignorância das pessoas. E, logicamente, nós não vamos nos preocupar com isso, como não estou preocupado, né? Divulguei, agradeci a Conmebol. Seria ótimo se a gente pudesse doar mais vacina para quem precisa. E como é que vai fazer para tomar a segunda dose? Pergunta a Conmebol. Eu não tenho como falar nada. Eles não manifestaram. Eu só sei que a gente passa por um período
que a gente vai estar imunizado. Ótimo, queria que vocês estivessem na mesma situação, mesmo porque vocês não estão quebrando nenhuma fila e nenhuma lei do nosso país. Cada país tem sua lei, né? Nós estávamos em outro país. Se a gente não vacina, essa vacina ia ser perdida, não contribuir em nada aqui para o Brasil, então não tem por que ficar discutindo isso. O Atlético fez história mais uma vez, Adson? O Atlético vem fazendo história há muitos anos, né? Porque trabalha sério, porque procurou ser profissional, trabalhou com muita determinação, convicção, idealismo, tem uma união, né, que é importante dentro do clube, e a gente tem liberdade para trabalhar, para fazer o que é certo, né? Então tudo isso contribui. E quando você não fica cercado de palpiteiro, gente que não tem noção das coisas, e você não tem direcionamento e nem convicção, você não atinge os objetivos. Então o Atlético está no caminho certo, sempre com os pés no chão, sempre com simplicidade, que é a nossa característica, nossa essência, e vamos continuar assim, respeitando a todos, mas sendo um clube que tem luz própria e que toma as atitudes de maneira mais profissional possível. O Atlético está muito à vontade na Sul-Americana, presidente? Não, não estamos. Hoje nós jogamos com a faca nos dentes, mostramos nosso valor, mas o dia que não jogarmos com foco, com determinação, nós vamos passar por dificuldade. Isso é qualquer equipe. Hoje não tem ninguém bobo. Futebol é muito tático, né? E dentro dessa questão que o futebol hoje é muito tático, qualquer time organizado cria muita dificuldade. Presidente Adson Batista falando sobre essa vitória, 2-1 sobre o Libertad no Defensores del Chaco. O Zé Roberto e também o Arnaldo marcaram os gols do Dragão, que deram a liderança do Grupo F. E agora vamos ouvir o técnico Jorginho, que além de analisar essa vitória lá no Paraguai, também fala do confronto de domingo. O Atlético tem que reverter uma desvantagem contra o Grêmio Anápolis para chegar à final do Campeonato Goiano. Bem, não tenha dúvida que são duas competições completamente diferentes. Não quer dizer que a gente, ganhando do Libertad, vai ganhar do Grêmio. São histórias completamente diferentes. O Grêmio demonstrou todo o seu potencial, dificultou bastante para a gente. É claro que eu acredito, né, que nós fomos melhores no jogo, poderíamos ter saído com a vitória, não fomos eficientes, e o que a gente foi eficiente no jogo do Libertad. O que a gente precisa agora é justamente ser mais eficiente, ser mais eficaz nas finalizações. Nós temos criado muito, então a gente sabe que é possível a gente reverter essa situação, com certeza. Enquanto o Atlético teve essa viagem desgastante, um jogo desgastante, o adversário ficou, entre aspas, descansando. Como contrapor essa questão? Superar a parte física? O que o Atlético pode superar? Bem, os nossos atletas estão muito bem preparados. Eu tenho falado isso, o Luiz tem feito um excelente trabalho aqui, até mesmo antes de eu chegar, já está aqui há algum tempo. A gente tem um corpo aí de pessoas, de profissionais na área, como massagista, fisioterapeuta, que fazem um trabalho excepcional de recuperação. Basicamente, nossos jogadores não vão fazer nada até o jogo, vão descansar até lá, e eu tenho certeza que dentro da normalidade do futebol brasileiro, se jogar de 3 em 3 dias, eles vão estar completamente recuperados. Professor, com pouco tempo de trabalho, você está reescrevendo a sua história como você gostaria nesse início? Eu sei que tem muita coisa pela frente, mas ela começou de uma forma diferente, com pouco tempo de trabalho. Já tem o seu dedo, por exemplo, o Atlético hoje tem sua cara, tem sua filosofia. Em pouco tempo, você não teve muito tempo para trabalhar, e só decisões pela frente. A gente tem conversado bastante, tem alguns treinamentos que a gente faz mais andando, caminhando, para mostrar para eles qual tipo de movimentação que a gente precisa fazer, tanto ofensiva como defensivamente. É claro que todo treinador, quando chega, eu estou com um mês aqui, né? A gente tem esse tempo, conversa com um, conversa com o outro, aí é um treinamento ou outro, a gente acaba deixando com que os atletas entendam perfeitamente aquilo que a gente quer. Eu acredito que sim, em algum momento já está dando para a equipe entender aquilo que eu quero. Eles estão entendendo claramente o nível que eu acredito que o Atlético Goianiense pode chegar. Eu tenho falado para eles, é uma coisa muito constante, de que a gente precisa realmente sonhar grande esse ano,
Sabemos que não vai ser fácil, mas é possível sim a gente conquistar títulos. Jorginho, nessa viagem de vocês lá para o Paraguai, vocês, além da vitória, trouxeram também a vacina. E o Atlético foi o primeiro time a ser vacinado. Tem gente que apoia, tem gente que critica. Qual que é a sua posição? Como é que você viu, inclusive, essas críticas que foram feitas ao Atlético? Difícil a gente falar sobre uma situação como essa, porque a gente sabe que é um momento extremamente delicado, muita gente perdendo. Eu mesmo perdi meu sogro. Gostaria muito que ele tivesse sido vacinado na oportunidade, mas foi ano passado, em abril, que não se falava nem até sobre vacina. A Conmebol estava lá, a Conmebol que disponibilizou, porque eles sabem o risco que tem o atleta, a comissão técnica, todos aqueles que estão envolvidos. A gente se expõe muito, apesar da gente fazer constantemente os exames, mas assim, eu não tenho o que falar, porque eu acho que aí é muito da consciência de cada um, porque é um momento extremamente difícil. Quem sou eu de julgar qualquer tipo de pessoa num momento como esse, porque eu gostaria que todos realmente fossem vacinados. Tá aí o técnico Jorginho falando com a gente no desembarque do Atlético no aeroporto Santa Genoveva, já na madrugada de sexta-feira. Ele projetando já o confronto contra o Grêmio Anápolis no domingo no estádio Antônio Ascioli. O Dragão tem que reverter uma desvantagem para chegar à final do Campeonato Goiano. Ele falou também sobre a vacina. Vale lembrar que o Atlético foi o primeiro time brasileiro a ser vacinado contra a Covid-19.